presencialmente, que isso nos traz grandes oportunidades de estudo, tanto para transmitir o nosso conhecimento, quanto para nós mesmos. É muito grato poder estar vivendo essa situação, né? Que a gente possa, nesses minutos dessa manhã, levar um pouquinho mais de conhecimento, que eu sempre digo, quando se conhece, seja lá qualquer assunto, você domina, você vive o melhor. Principalmente se tratando da nossa vida. Eu não combinei nada com a Vânia do que ela falou, mas tem tudo a ver com o que eu vou trazer agora. O conhecimento um pouco mais amplo, um pouco maior do que o nosso dia a dia, do que a nossa simples tarefa, como ela disse, por que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou passando por isso? Né? Tem que existir um fundamento verdadeiro em tudo isso. Se acreditamos em Deus, existe uma causa para tudo isso. Né? E tudo foi minuciosamente preparado para estarmos aqui, nesse momento, vivendo essa situação. Né? Então, eu vou aproveitar a palestra que foi dada pela nossa colega Fátima na semana passada, que falou sobre o tempo. E tem uma relação direta com o tema que eu vou trazer hoje, que é o seguinte: eu trouxe as reflexões sobre o palco das reencarnações. Né? Reencarnamos. Onde nós estamos hoje? Nós estamos no planeta Terra. A nossa casa hoje, desses, vamos falar, 100 anos que nós escolhemos ou fomos mandados para cá, para cumprirmos uma etapa da nossa evolução, é o planeta Terra. Mas de onde veio esse planeta? O que se construiu? Como é que foi? É exatamente nisso que nós vamos entrar no grande projeto divino, exatamente, ou aproximadamente, há 45 quadrilhões de anos, que é a data de existência da Terra. A Terra, ela não foi concebida no estalar de dedo de Deus. A Terra, ela passou por um processo desde uma poeirinha até essa grande massa incandescente, que a partir dos anos, a partir dos milênios, foram se formando mares, oceanos, montanhas, natureza, os bichos, e chegamos até hoje, aqui. Então, bilhões e bilhões de anos sendo construída o nosso território atual. Né? É muito simples dizer, estou por aqui hoje sem causa, sem nexo. Tanto trabalho que existiu da espiritualidade de Deus para nos darmos essa oportunidade. Então, essa reflexão inicial, que a gente faça essa viagem no tempo e possa assimilar a grandiosidade de cada momento que nós vivemos aqui na Terra. Né? Apesar de ser difícil, de ser turbulento, mas nós precisamos, diante desse grande cenário, estar aqui. Eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 3, que fala exatamente: há muitas moradas na casa do meu pai. Eu vou ler 2 trechinhos só para a gente entrar no contexto de uma maneira mais profunda. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Eu vou ter que abaixar um pouco a máscara porque está embaçando, porque eu não estou conseguindo ler. Destinação da terra. Aqui. Muitos se admiram que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo.
Quer dizer, nós estamos fazendo parte de uma pontinha, de um pequeno espaço, mediante essa grandiosidade do universo, que acredito que a gente não tem ainda capacidade intelectual de entender a grandeza de tudo isso. Então, esse projeto veio fazer uma casa para espíritos que necessitavam de atendimento hospitalar espiritual. É dessa maneira que eles mencionam no Evangelho. Eles colocam dessa maneira os espíritos. Você só vai no hospital se você está doente. Você só é recolhido a uma penitenciária se você cometeu faltas. Então, transportando para a condição do espírito, nós estamos hoje nesse planeta escola, hospital, porque precisamos estar nesse planeta. Então a gente já começa a entender, Deus determinou a Jesus que se fosse construído um novo planeta. Não é um projeto pequeno. A gente tem que admitir que é uma coisa divina, né? E Jesus, há 45 quadrilhões de anos, já estava na ponta desse projeto. Já estava trabalhando juntamente com outros Cristos para preparar a nossa casa. É muito importante. É uma coisa muito relevante para a gente não dar o devido valor. Mas vamos lá. A Terra, ela se encontra mais perto do começo do que do final. Na escala evolutiva, que existam três, de uma maneira muito simplista, são três estágios: os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos puros ou evoluídos. Né? Uma maneira muito simples, mas entre cada um desses existem infinitas escolas, infinitas maneiras de se aprender. Muitos seres humanos que não são os terráqueos, vamos dizer assim, estão habitando determinados orbes e aprendendo. Essa escola Terra, hoje aos nossos olhos, ela é bem difícil, né? Porque nós carregamos há séculos, problemas que a gente não conseguiu ainda resolver. Deus é o culpado? Absolutamente. Os espíritos dizem que 90% dos problemas que nós somos recalcitrantes, somos nós mesmos que trabalhamos para que ele aconteça. Né? Então você começa a entender a necessidade desse tempo todo, desse orbe que ser criado, até a gente estar por aqui. Mas tudo certo. Vamos seguir. No capítulo 5 ao 9 da Gênesis, eu gosto sempre de reforçar que as obras básicas são uma fonte de aprendizado e conhecimento muito grande. No capítulo 5 ao 9, eles trazem de uma maneira muito detalhada essa questão da concepção da Terra, né? Dos detalhes menores que podem existir, da formação dos gases, dessa revolução das matérias até se condensarem, tudo de uma maneira muito ampla e correta, e traz muito conhecimento, né? Depois dessa casa pronta, desse projeto pronto, ele precisava ser habitado. E foi aí que começou a grande migração de espíritos de outros orbes para a nossa Terra. Se pularmos todo aquele período pré-histórico que a gente aprendeu na escola, né, que já existiam seres humanos em evolução, desde aquele homem mais parecido com o macaco do que com o homem atual hoje,
já existiam espíritos, né? E a grande concentração desses espíritos ainda estava por vir. Mas como a Terra estava em evolução, o homem que veio habitar naquelas condições também era primata. Também era um ser que estava acompanhando e estava exatamente adequado ao orbe naquele momento. E a Terra continuando a evoluir. Simultaneamente a esse processo, o universo estava andando. E nele, planetas passando por processos de evolução também. É muito falado na doutrina espírita, Capela, sem dúvida. Capela era um sistema que era constituído por vários orbes. Então, o sistema Capela foi um dos grandes responsáveis por mandarem espíritos para essa nova morada. Espíritos que já não estavam mais com compatibilidade de propósitos com aquele orbe. Aquele orbe, segundo os espíritos dizem no livro A Caminho da Luz, ele é um pouco mais detalhado, e os Exilados de Capela, de Edgar Armand, eles mostram que aquele planeta já estava passando por um processo onde a telepatia já era usual. Então, mostra que a sensibilidade, a questão intelectual e a moral estava um pouco mais elevada do que o nosso atual estágio hoje. E como aqui existiam espíritos que não tinham mais compatibilidade, que ainda carregavam instintos animalizados, como o ódio, o rancor, a necessidade do poder, a ganância. Então, se chegou o tempo deles naquele orbe. E foi quando existiu o grande degredo. Nós não estamos falando de 1000, 2000, nós estamos falando de milhares de seres que simplesmente desencarnaram naquele orbe, estavam na órbita espiritual daquele planeta e já não mais reencarnariam naquele planeta. O que aconteceu? Simplesmente foram segregados e direcionados ao orbe terreno. E aqui, começando uma nova oportunidade para se trabalhar aqueles defeitos. Nós estamos falando se a Terra tem 45 quatrilhões de anos. Se Cristo, nossa referência de calendário, é 2000 anos. Isso acontecia há 5, 10 mil anos antes de Cristo. Olha a relação do tempo. Como nós somos antigos. Quem nos pode nos dizer que a gente não estava nessa viagem interestelar, não é verdade? Então, só acompanhando o raciocínio. Jesus Cristo foi o grande coordenador, por ser o governador deste planeta, em recepcionar esses espíritos. E com certeza não deve ter sido pela parte de Jesus, com certeza, mas dos espíritos segregados estavam carregando muita raiva por serem separados e não tendo data de retorno para voltar aos entes queridos. Imaginemos hoje você da sua família, você fala, a partir de hoje você vai morar em outra cidade sem contato, você vai ficar falando, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Mas chegou a hora. E na lei de Deus é imutável, vai ter que se cumprir. E esses espíritos que carregavam essa bagagem intelectual maior, tiveram que habitar um orbe onde era o ser primitivo, reencarnar como silvícola, onde não existia nenhum recurso material que se existia lá. Interiormente, esse espírito já estava vivendo um conflito, né? Existe um livro, que eu vou citar um exemplo para poder ilustrar melhor,
na verdade, são 2 livros, chamados Os Exilados por Amor e Jornada dos Anjos, que é a continuação da história dos Exilados por Amor. Relata a experiência de 2 espíritos que, nesse orbe do sistema Capella, estavam envolvidos em poder e ganância, numa indústria farmacêutica. Engraçado, né? Até lá também tem esses problemas de ganância e ódio. Tamanho era o envolvimento deles que um provocou a morte do outro. Tamanho era o ódio que se desenvolveu entre esses 2 espíritos, que eles desencarnaram, se encontraram na espiritualidade e esse ódio ficou calcificado nos seus espíritos, nos seus perispíritos, e foram trazidos para cá, como espíritos. Mas antes estiveram numa região umbralina por tempos, grudados, literalmente grudados. No livro coloca-se que eles não tinham mais forma do corpo. Era uma massa cinzenta com traços de humanidade. Olha a complexidade. Foram trazidos para a Terra e iriam reencarnar aqui, num planeta sem recurso, daquela forma, como começou a ser a reencarnação desses 2 espíritos. Começaram a vir como chipófagos. Beleza. A gente já vê casos hoje aqui, mas existe um aparato da medicina que pode até muitas vezes separar, dependendo do caso. Imagine uma mulher silvícola tendo um filho grudado um no outro, com falciforme, sem forma direito. O que acontecia? Jogava fora. Mato. Jogava no mato. E assim se sucedeu por encarnações, séculos. Até que uma alma caridosa conseguiu acolhê-los daquela mesma forma, tiveram um curto espaço de tempo na Terra e desencarnaram novamente. A partir daí, começaram a vir separados. Mas com muitos problemas, suicídios, porque a inconformidade com o local era muito grande, era muito penosa. Resumindo muito, esses 2 espíritos na jornada, já passando um período muito grande, no Velho Egito, reencarnaram juntos, um sendo faraó e o outro sendo sacerdote. Não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Briga. E mais problemas. E mais problemas. Passando um pouco, reencarnaram em Roma. Um foi Constantino, o outro foi um senador. Mais problemas. Resumo da história vai acabar no livro Jornada dos Anjos, no 11 de setembro. Não se fala diretamente no livro que o dilema é o 11 de setembro, mas dá para se entender. Só aí foram quantos 1000 anos? Não é? Então, eu fiz questão de trazer esse exemplo, porque faz parte desse processo. E trazendo para os nossos dias, como que nós podemos avaliar a nossa existência hoje? Estando aonde estamos, vivendo os nossos problemas. São bem diferentes desses narrados, mas quem pode nos dizer que nós não vivemos tormentas semelhantes ao longo das nossas reencarnações passadas? Se estamos raciocinando, se estamos num centro espírita hoje, ou num templo católico, evangélico, não importa. Estamos buscando a religiosidade mais próxima a Deus. O que fez nos trazer hoje até essa situação foi forjado em dor,
foi forjada em sofrimento. Então, todo o planejamento reencarnatório que é destinado a nós, desde a intercessão de entes queridos, que talvez a gente nem lembre deles, que estão na espiritualidade, nos auxiliaram para montar todo esse jogo, toda essa peça, essa trama, né, para juntar pessoas para estarem na mesma família em determinada época, um ser pai, outro ser filho, outro ser mãe. Tem que ser divino. Eu não consigo entender toda essa inteligência, toda essa organização sem ter Deus, sem ter essa inteligência suprema que move tudo isso. Então, isso traz mais responsabilidade para que a gente verdadeiramente tire proveito de tudo isso, né? Como a Vânia colocou no início, às vezes dá um desespero. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Tamanha é a nuvem que existe na nossa cabeça. Mas existe caminho. A espiritualidade não para em momento nenhum de trabalhar em prol da Terra. No livro do Nosso Lar, acho que bastante gente aqui já leu, eles estavam narrando essa história no auge da Segunda Guerra. E milhares de corpos tendo que serem resgatados. André Luiz relata a migração de outros espíritos, de outros orbes, ajudando a resgatar essas pessoas. Existe uma dimensão de amor e de comprometimento muito grande, muito maior daquela que a gente está acostumado a viver. Apesar de ser uma referência de amor à família, ela ainda está muito distante de mostrar a verdadeira intenção de Deus e de Jesus, porque nós ainda não conseguimos assimilar exatamente o que Cristo prega e pregou há 2000 anos. O tempo é um pouco curto, mas a gente pode dar uma pequena pincelada sobre a posição do Brasil dentro desse contexto. Eu vou ser bem breve, que o meu tempo está estourando. Diante de todo esse quadro que a gente colocou, a Europa, que é o velho mundo, e onde tudo aconteceu, toda a trama, durante séculos, nos livros de história nos mostram também quantas guerras, quanto ódio, quanta coisa ruim aconteceram para que aqueles espíritos estão onde estão hoje, né? Mas aos olhos da espiritualidade, houve uma saturação. Chegou o momento que a árvore do Evangelho, plantada por Jesus Cristo, naquele local que foi o centro do mundo, onde receberam as grandes raças que aqui chegaram para habitar o orbe, chegou no seu limite. Porque imagine uma grande região, onde espíritos reencarnando e desencarnando com raiva, com ódio. Imagina o bolo que isso não forma. Chegou uma hora que a espiritualidade viu que o projeto que Jesus estava gerindo teria que ser mudado de local. Foi exatamente que no livro, oh meu Deus, me deu um branco aqui agora. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, narra exatamente Jesus pessoalmente comandando o projeto de ceifar a árvore do Evangelho da Europa e trazer para uma terra virgem, que era a América, o Brasil. Porque aqui habitavam espíritos ainda primitivos, mas não no sentido de moral, tecnologicamente, mas espíritos simples, que estariam receptivos às instruções e ao verdadeiro projeto da Terra, que era a evolução.
trouxeram todos os espíritos caídos, a grande massa de espíritos de revoluções, de guerras, começaram a reencarnar aqui, no nosso Brasil. E aí, daria mais uma palestra, mais várias, muitas, para a gente falar de todo esse contexto. Hoje nós estamos aqui, estamos no Brasil, né? Que país maluco é esse que a gente vive? Que governante é esse que nós temos? Não é? Não é à toa. Se olharmos um pouco para a história, quem pode nos dizer que a gente não estava na Europa também? Né? Contribuindo com os grandes tormentos que a humanidade passou. Nós somos responsáveis por essa casa. Da mesma forma que somos responsáveis pela nossa casa, o planeta é nosso. Qual a nossa ação hoje para ajudar? Até hoje talvez não tivemos consciência, talvez agora, né? Então, que a gente possa hoje levar essa reflexão e buscar entendimento, buscar conhecimento, é maravilhoso. Reforço que a Gênese, muitas vezes, ela me surpreende até hoje, apesar de já ter lido um monte de vezes, mas tem coisas que eu falo, meu Deus, que riqueza de detalhes. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, estão aí, prontos para nos instruir e fazer da nossa caminhada uma caminhada não fácil, mas menos dolorida, né? A gente começa a olhar para os nossos problemas de uma maneira diferente. Caramba, eu sou uma pontinha dentro desse universo e devem existir problemas maiores. Sem menosprezar o problema de cada um, a gente sabe as dificuldades que cada um tem. Mas nós estamos inseridos dentro de um contexto enorme, muito grande, e nós somos uma pequena pontinha dessa história toda. Meu tempo se acabou e eu agradeço muito pela paciência, que Deus abençoe e que tenhamos uma excelente semana. Que assim seja.